palestrante Cid, botânico, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, para essa palestra. E será sobre a biodiversidade da floresta amazônica nas trilhas botânicas do Hotel Amazônia Ecopark Londres. Uma salva de palmas. Bom, eu quero agradecer o convite e é com o maior prazer, até porque fomos nós que desenvolvemos esse trabalho aqui, eu e o colega Wimper Rogério Gribel. Então, esse é um assunto muito interessante porque a gente está começando a perceber que a iniciativa privada começa a se preocupar em preservar a nossa biodiversidade, né? Então, esse é o segundo trabalho que eu faço, né? Aqui acabei de montar um livro, também patrocinado pela iniciativa privada, né? As Trilhas Botânicas da Cachoeira da Onça, Presidente Figueiredo. Esse livro vai estar em breve na livraria. Quem quiser dar uma olhada, está aqui disponível. Bom, para me falar um pouco daqui das trilhas, dessa biodiversidade, eu queria fazer um rápido comentário dessa complexidade da vegetação amazônica na região. Então vocês podem perceber que a Amazônia, isso aí são dados de 1993. Hoje se questiona algumas informações dessa. Por exemplo, antes se sabia que só tinham as campinaranas e campinas na região do Rio Negro, uma pequena mancha aqui. Hoje eu desenvolvo um trabalho que faz parte de uma tese, onde eu faço um estudo comparativo dessa vegetação aqui do Acre, Roraima, Macapá, Pará e aqui o próprio Amazonas, aqui na Serra do Aracá, certo? Então esse trabalho vai mostrar que as campinas campinaranas não estão só aqui na região do Rio Negro, certo? Como alguns autores comentavam que a vegetação de campinarana seria restrita à região do Rio Negro. Isso não, a gente com o trabalho nós estamos provando que isso não é verdadeiro, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o próprio IBGE no levantamento em outras regiões, inclusive do Pará, né? Para diagnosticar esse tipo de informação, porque quando você pega uma imagem de satélite, você faz uma confusão muito grande. E hoje nós não sabemos definir ainda com segurança o que é uma campina e uma campinarana. Botanicamente a gente sabe o que é. Por quê? Porque os elementos, vocês tiveram a oportunidade de ver aqui, a ideia de que é uma campina, na verdade, já está depredada. Vocês podem perceber que ali tem umas espécies que não tem na floresta. Essas espécies que ocorrem nesse ambiente de campina são endêmicas. Você não vê em outra formação, né? Então, nos meus estudos, o que eu encontrei aqui, no Acre, eu encontro aqui e encontro aqui também. Só que a densidade é que muda, né? Então, é interessante a gente observar que essa formação, ela está hoje, por exemplo, na região de Manaus, né? Ela sofre muito, porque de onde os empresários tiram areia, né? Então, por isso que eu acho interessante que a iniciativa como o Ecopark, a própria ali, a Presidente Figueiredo, que preserva essas áreas, né? Porque nesses ambientes, só para vocês terem uma ideia, nessa campina de Roraima eu encontrei um gênero novo de planta. Quer dizer, encontrar espécie na Amazônia brasileira é normal quase, porque você, Dr. William, na época que estava fazendo ali fora da Reserva Duque, se encontrou várias espécies novas ao lado da cidade de Manaus, que hoje já começa a ter pressão, né, de grileiros e tudo mais. Bom, próximo. Aqui é uma outra tomada de duas espécies, né, que se encontram na região aqui, na margem do Rio de Igarapés, que são interessantes, né? Essa planta aqui é muito frequente, né? A número 2, a Aldina heterofila. Próximo. Uma outra, o rio está cheio hoje, mas essa planta está ali à direita, ali na recepção. Você vê aqui as flores brancas, né?
E essa flor aqui, dessa planta, é uma coisa que vocês vão ver, é uma coisa impressionante, a beleza que ela nos transmite. Próximo. Então, essa aqui está situada à esquerda de quem vem, né? Então, isso aqui tem está carregado uma coisa que as pessoas chamam aqui na região chamada cauxi, né? Isso aqui é um perigo você tocar nisso aqui. Próximo, uma completasse. Essa aqui, olha, ela está aí hoje, ela tatuava por aqui mais ou menos, certo? Entendeu? É uma planta muito interessante que ocorre aqui, bem quase em frente, né? Hoje você não percebe quase ela. É uma cosmonite, uma fabácea. Próximo. Então, é só para ter uma ideia do que é a floresta de terra firme, né? O que a gente tem aqui de riqueza nessa região. E não foge a regra aqui, essa região aqui ela é rica também, né? Existe uma planta que os guias levam aqui as pessoas, onde eles batem, né? Não sei se já alguns daqui não tiveram oportunidade de ver, eles batem nessa planta para, não sei bem, para explicar para o turista, talvez o eco que faz na floresta, que é um arabá, né? Essa planta está até comprometida porque ela está completamente oca, né? Mas essa planta, que ela, né, Suácia camboquiana, ela ocorre em várias áreas de terra firme na região amazônica, que é muito bonita por sinal. Tá? Bom, eu acho que podemos passar para a próxima. Esse aqui, ele está logo aqui, próximo da piscina, dá para ver? Quem desce logo aqui as trilhas, né? É o caranã, comum de áreas úmidas. Bom, e aí está a campinarana, né? O que significa a campinarana seria a transição da floresta de terra firme com a campina, né? Agora, quando você vai classificar isso, tem que ter muito cuidado, porque as plantas que ocorrem na campinarana não ocorrem na campina. E o IBGE classifica como a mesma coisa. Então, quem identifica o ambiente são seus constituintes, senão, então não pode ser a mesma coisa. Tá certo? Então, campina, eu vou morrer dizendo que não é a campinarana. Com o meu trabalho, eu vou provar isso. Por exemplo, na Reserva Biológica de Campina, onde eu fiz o mestrado, há 8 anos atrás, eu medi tudo que tinha direito, inclusive o lençol freático, que é o fator limitante, né, para essas plantas não crescerem, né? E a pobreza do solo. Então, aí você vê, areia, pobre, nutriente não tem nada. E a água lá embaixo dificulta a penetração das raízes. Então, esse foi o primeiro trabalho feito em Campina, que se tem notícia para a Amazônia, para se conhecer a oscilação do lençol freático nesse tipo de ambiente. Com certeza aqui também não vai passar de 1 metro, de 1,5 metro o lençol freático nessa área onde está ali. O próximo. Ó, essa vegetação, ela é interessante, que ela tem uma camada de serrapilheira bem densa, entremeada de raízes, né? Então, já isso você não vê na floresta de terra firme, né? Você vê na campinarana. E as árvores são mais baixas. Tem uma série de detalhes, como se você for caminhando nessas trilhas que nós implantamos, você vai ver que existe você percebe quando você muda de ambiente. Tá? Próximo. E as campinas, né? Bom, essa vegetação eu trabalho talvez há uns 10 anos, né, com essa. Visitei várias campinas na Amazônia brasileira e isso me fascinou, porque todas as plantas que ocorrem nesse ambiente que vocês viram ali, elas são endêmicas. Significa dizer o seguinte: você não encontra em outro lugar, elas só ocorrem nessa formação. Então, aqui as pessoas devem conhecer, o que é mais comum dessas plantas aqui, que as pessoas chamam o miri. Quem é do interior da Amazônia conhece o miri, mas se você for olhar, ele só ocorre na campina, tá? Raramente na campina. Na campinarana ele vai porque é uma associação da campina, ou melhor dizendo, a campinarana que é a associação, a campina é uma associação da campina, então ela ocorre também um pouco na campinarana, tá? Próximo. Então, vocês passaram lá e viram o miri, o miri é balsamífero, né? Ela é muito interessante pela produção de folhas, né? Então, quer dizer, ela é autossustentável, ela produz para ela mesma, entendeu? A natureza é perfeita. Ela é uma planta que não precisa de ninguém plantar, ela está aí produzindo para ela mesma. Próximo.
aqui, no interior desse ecossistema, existe umas ervas e super arbustos que são super interessantes, você não vê em outra formação, né? Aqui tem vai aparecer a próxima. Então, quando a gente veio, como eu falei, a gente veio aqui plantar, mas para plantar a Chile a gente veio que passar por todas essas. Eu peço desculpa que aqui está sempre repetido, galera. Tá um erro de digitação, tá? Desde o início que está assim. Mas precisa ter cuidado na hora de plantar trilhas botânicas em alguns determinados locais para você não ficar cansativo em atingir só um ambiente, né? Isso é importante que você faça todas essas observações, né? E uma coisa que você não pode deixar de fazer, o botânico, ele conhece, nós temos a obrigação de conhecer todas essas plantas, certo? Mas ninguém é perfeito. Se você não coletar, você não vai dizer só olhando o que é. Então, todas essas 503 plantas aqui foram coletadas e identificadas no herbário do INPA. Aqui a gente poderia muito bem inventar nome, porque as pessoas são leigas, né? Mas no futuro vai chegar alguém que conhece, entendeu? Porque é preciso você ter muita responsabilidade, ser profissional no momento que você vai trabalhar para qualquer empresa. Tá? O próximo. Então, todas essas plantas, elas estão ao longo de onde as pessoas caminham, numa distância de 3 a 4 metros, né? É onde a pessoa tem a condição de enxergar, tá certo? Não adianta você colocar placa numa planta lá a 10 metros, a não ser que ela seja muito interessante, que ela não tenha ao longo das trilhas. Então, a gente tem que colocar 3 a 4, até 5 metros é viável. Você passa e você tem condições de olhar, porque a ideia nossa aqui, quando nós fomos contratados para fazer esse trabalho, fazer uma placa de acrílico. Aqui teria o nome da família, o nome vulgar, o nome da família e a classificação botânica. Apenas isso. Tá? E no livro que fosse gerado estaria todas as informações referentes, por exemplo, ao 136. Você entendeu? Os seus usos. Não precisava mais ninguém estar cortando, tirando qualquer pedacinho para falar para o turista, porque essas informações estariam todas contidas no livro das trilhas. Então, o turista iria pegar esse livro, ler, né? E sem precisar estar detonando as nossas espécies. Próximo. Esse é um podão, quando as aves são mais baixas, você consegue, tem 12 metros, né? Isso aqui é lá próximo à piscina, né? Piscina natural. Próximo. Pois é, então aí, ó, é o resultado do levantamento, gente, não foi um inventário, foi catalogando as plantas que estão, nós chegamos a esse número aqui, tá? Então, aqui teria, por exemplo, uma fotografia, né, da planta com essas informações, o número da planta, a classificação botânica, a posição na trilha. Importante, por exemplo, para montar você tem que ter um ponto de partida. E você tem que sinalizar essa trilha. É importante sinalizar, né? Porque senão você fica perdido até na hora de implantar. Então tem que sinalizar. Então o que é mais prático a gente fazer enquanto está sinalizado é você colocar o D, que é a direita, e a esquerda, porque aí a pessoa, enquanto está sinalizado, porque depois de sinalizar a trilha, aí você usa outros recursos. Tá? Próximo, por favor. Então, ó, vejam só, talvez eu tive a sorte de fazer essa fotografia, né? Então, vejam só, é uma planta que desperta a gente, isso a natureza é perfeita, né? Não tem igual, ninguém é capaz de fazer isso, entendeu? Infelizmente, isso está se acabando, tá? Próximo. Ó, outra planta fantástica que tem aqui todas estão aqui ao longo do Igarapé.